Vamos ter uma palestra agora com Marcos Nunes, diretor de negócios da Growtech. Ele vai falar sobre Task Mining e Process Discovery, viabilizando seus projetos de transformação digital. Então, eu quero chamar aqui no palco agora Marcos Nunes. Sobe aqui, meu amigo. Bom dia. Olá, olá, bom dia, Wagner, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Maravilha. Nesse momento, o palco é todo seu, tá? Fique à vontade para compartilhar com o pessoal. E no final, eu volto com as perguntas dos participantes. Combinado? Combinado, então. Obrigado. Bom dia novamente a todos. Como já estamos aí desde das 9 horas conversando em várias questões relativas à tecnologia, especificamente de RPA, mas não só RPA, mas a transformação digital como um todo, hiperautomação. Eu vou aqui falar um pouco da nossa proposta de irmos de encontro a como resolver definitivamente a questão de o que eu tenho de oportunidades na minha empresa para automatizar. No entanto, antes eu vou falar um pouquinho da Growtech, só para deixar quem não nos conhece ainda, deixar em contexto sobre a nossa empresa. Nós iniciamos a operação, estamos no mercado desde 2000, e olhando agora em retrospectiva, a ideia sempre foi, o DNA da empresa sempre foi transformação digital. E isso vem bem reforçado com o fato de sermos pioneiros no Brasil com soluções de RPA. Eu lembro que quando nós iniciamos, a empresa de acabar de abrir as portas, a gente estava com uma parceria com uma empresa que oferecia uma ferramenta de RPA. Aí muitos vão perguntar, mas em 2000 não existia RPA ainda. Realmente, o termo RPA é um termo que foi definido, foi cunhado mais recente, 6, 7 anos atrás. Mas aquela ferramenta já era uma solução que hoje a gente fala que é RPA, e só para dar... só para se não certificar, nós usamos elas até hoje, temos um legado espalhado de projetos no Brasil e no mundo com essa solução. E o resultado desse trabalho foi bastante interessante, porque nossos clientes aqui no Brasil nos convidavam, nos levavam para oferecer o nosso serviço, nossas soluções em vários países da América Latina, México, Europa, e hoje não só apenas com RPA, mas com toda uma gama de soluções relativas à hiperautomação. E com isso, eu posso dizer que foi o combustível, né, foi a forma como nós conseguimos, ao longo dos anos, conquistar aí vários prêmios de reconhecimento de qualidade, prêmios que foram a partir da opinião dos nossos clientes. Isso nos deixa bastante felizes, bastante contentes. E a questão da transformação digital, ao longo do tempo, e com as tecnologias cada vez amadurecendo mais, nós conseguimos avançar em diferentes demandas que as áreas de negócio estão sempre buscando para melhorar a experiência do cliente, avançar em termos competitivos com seus, naquele mercado. E a hiperautomação chegou a tal ponto que a gente se depara com uma frase do Fabrício Bisco, do vice-presidente de pesquisa do Gartner, que a hiperautomação não é mais uma opção hoje, mas uma condição de sobrevivência. É uma frase forte. Porém, quando nós olhamos para o que existe hoje de demandas que estão sendo atendidas com inteligência artificial, com chatbots, com RPA de diversos fornecedores, você percebe que realmente é um investimento que as empresas elas não podem deixar de olhar. E como é que nós, da Growtech, nos posicionamos em relação a essa questão de hiperautomação?
Bom, nós, como eu citei, o nosso pioneirismo em RPA garantiu que, ao longo do tempo, nós conseguimos ali trazer soluções para diversos nichos de mercado, diferentes clientes, e isso chamou a atenção dos principais players aí do mercado, e hoje somos parceiros da YPF, somos Diamond Partner da YPF, somos parceiros da Automation Anywhere também, Blue Prism, e aquela ferramenta lá que nós começamos em 2000, nós mantemos também no nosso portfólio até hoje, que é a parceria com a Help Systems. Mas o mercado pede mais, processos que demandam manipulação de dados não estruturados, documentos mais complexos, linguagem natural para tratamento e automação com e-mails, com diferentes tipos de situações no dia a dia do cliente, também exige abordagens diferentes. Nós temos uma parceria com a Automation Hero, que é uma solução que nasceu no conceito de inteligência artificial, criando workflows ali com machine learning, conseguindo colocar soluções extremamente sofisticadas e complexas na solução do dia a dia. E essa, que é o que nós chamamos de Human in the Loop. E além dessa solução de Intelligent Automation, nós também podemos citar a nossa parceria com a Cognigy, que é uma solução de IA de conversação, onde nós construímos assistentes virtuais extremamente sofisticados. É a melhor NLU do mercado hoje, é líder no quadrante do Gartner, no IDC, é uma solução alemã que nós já estamos no Brasil há mais de ano e temos cases bastante interessantes para mostrar e compõe a nossa solução de hiperautomação, que eu finalizo com as demandas que exigem a construção de interfaces para aprimoramento, para substituição de legado, aprimoramento da experiência ali dos colaboradores e experiência do cliente, construção de aplicações full stack, inclusive, diretamente em plataforma móvel, tanto nas lojas do iOS quanto do Android. A nossa parceria com a OutSystems permite nós entregarmos muito rapidamente, de 5 a 7 vezes mais rápido que uma abordagem de desenvolvimento tradicional, projeto para o seu negócio. Bom, mas seguindo o raciocínio do tema da nossa apresentação, como que eu, no dia a dia do meu negócio, eu vou identificar oportunidades para que existem ali oportunidades de transformação digital, não só por automação, como oportunidades para mim melhorar o processo. E como é que eu avalio qual é o ganho que eu vou ter nessa automação? Como é que esse processo eu posso levantar ele, eu posso entendê-lo de maneira a identificar se ele está maduro para uma automação e se eu identificar como é que eu acelero a criação de um robô ou o treinamento da minha equipe para uma mudança daquele processo. São perguntas que sempre estiveram na nossa mesa, aqui na GrowTech, nos nossos serviços. São perguntas que todas as pessoas envolvidas no dia a dia ali, de transformação digital fazem, e a principal questão é como é que eu faço o levantamento rápido desses processos. Até citando a palestra anterior, a questão de você levantar o processo, levar a criação do PDD, depois do SDD, não é a última palavra em solução, porque o processo ele está sendo modificado no dia a dia. A área de negócio ela precisa ser dinâmica, a competição no mercado está feroz. Então,
Se eu for criar esse documento, como é que eu vou manter esse documento atualizado de maneira satisfatória e trazer realmente uma visão para o negócio para mim identificar onde que existem formas de eu melhorar esse processo, e depois também como é que eu gerencio, como é que eu mantenho os meus KPIs atualizados para me avaliar se eu estou indo na direção certa. Então, todas essas perguntas, elas precisam de uma abordagem sistemática para serem respondidas. Só que tem uma questão que eu quero abordar. Como é que o que está visível para as empresas hoje? Se eu for olhar para o mercado de soluções de Process Mining, a visibilidade que essas ferramentas me fornecem é uma visibilidade ótima, excelente. E ela usa de logs geradas pelos principais sistemas utilizados, corporativos utilizados na empresa, os RPs, soluções de CRM, aplicativos que foram desenvolvidos especialmente pela TI ou por fornecedores, aplicativos personalizados. Essas soluções, essas logs geradas, as ferramentas de Process Mining hoje, elas conseguem depurar essas informações, classificar, gerar relatórios, gerar informações visuais para que a área de negócio consiga tomar decisões em relação a gargalos no meu processo, em relação a melhorias possíveis para ser feitas para agilizar o meu processo. Porém, essas iniciativas que envolvam logs ou envolvam elementos gerados pelos meus aplicativos transacionais em banco de dados, registros de banco de dados, elas contam parte da história, parte do que está acontecendo na minha empresa. Além do fato que toda a visibilidade, toda a informação, toda a análise e a medição dessas informações, você precisa ter consultores bastante treinados, você precisa ter tempo ali para depurar essas logs. É um processo complexo e envolve muito esforço da TI e de todos os envolvidos. Mesmo com esse trabalho, eu posso dizer para vocês o que as empresas estão perdendo. Mesmo realizando todo esse esforço, o que as empresas estão perdendo. Vamos chegar a um dado. 60% a 75% do trabalho realizado pelas pessoas, pelos colaboradores, pelos usuários das áreas de negócio no dia a dia, não geram evidências, não geram logs, não geram registros em banco de dados, porque elas estão sendo realizadas em e-mails. Envio de e-mails, recebimento, o acompanhamento de e-mails, trabalho em planilhas Excel, troca de mensagens em chats corporativos, no Teams, no Hangout, no Google Meeting, trabalho em cima de documentos, Word, PowerPoint. Nenhuma dessas soluções, nenhum desses aplicativos geram logs. Você não consegue, a não ser envolvendo uma análise extensa de acompanhamento, de mapeamento dos processos por consultores, você não consegue identificar exatamente o que as pessoas estão fazendo. E essa falta de visibilidade ela é o ponto que eu quero agora abordar. E, se nós conseguimos trazer a visibilidade em relação ao que as pessoas estão fazendo, essa é a mina de ouro para trazer insights para a empresa aplicar o rumo que ela precisa para a transformação digital. E se eu conseguir recuperar essas informações em tempo real, eu resolvo ainda outra questão, que é a mudança como as áreas de negócio estão passando ao longo do tempo. Isso sem falar na pandemia. As mudanças já vêm ocorrendo há muitos anos e vão continuar acelerando cada vez mais. Assim, só reforçando esse conceito, a visibilidade que você possui hoje com as ferramentas tradicionais de Process Mining, ela vai te oferecer apenas parte da história, ela vai contar apenas parte do que está acontecendo nessa empresa. Todo o resto, para você
está nublado, está invisível. E a ideia nossa aqui é trazer essas informações, é trazer essa história completa para a mesa, para a gente começar a identificar oportunidades. E como é que nós fazemos isso? Nós e a Soroco, em parceria, aqui para a América Latina, trazendo uma solução chamada Scout. A Soroco é uma empresa americana, ela já está no mercado desde 2014, porém, com pouco tempo de mercado, ela já hoje é citada pelas principais consultorias de negócio do mundo, identificando a Soroco como uma solução emergente, uma solução já líder em termos de mapeamento em task mining e process mining. Hoje, só para citar o último relatório da Everest Group, a Soroco ela desbanca fornecedores, nomes aí de empresas bem tradicionais já no mercado. Eu cito Celones, IBM, a AB, sendo hoje a líder segundo o Everest Group. E como chegou até isso? Como que a Soroco, em muito pouco tempo, como que o Scout, em muito pouco tempo, chegou a trouxe essa percepção para o mercado? Eu vou citar alguns pontos que vocês vão entender como que a ferramenta, como que a solução do Scout é diferente. O primeiro ponto que eu quero aqui citar é a questão da como que o Scout captura o comportamento do usuário, como é que ele captura o que o usuário está fazendo no dia a dia. Aqui a ideia é que na máquina do usuário você instale um agente. Esse agente ele tem uma tecnologia única em relação a outras soluções. Eu vou citar Automation Anywhere, o iPath, que também possui abordagem de mineração de tarefas, mas o Scout é diferente no seguinte sentido: ele não usa mapa de tela, ele não usa OCR, ele não tenta identificar o que o usuário faz simplesmente tirando o print da tela. O Scout ele utiliza uma tecnologia bastante profunda de análise do que o usuário está fazendo com a ajuda do sistema operacional, com a ajuda do Windows. Ele identifica cada clique que o usuário dá, em qual campo que ele clicou, ele identifica cada digitação que o usuário faz, qual era o formulário que ele estava digitando, o nome da interface, se ele deu Ctrl+C num campo, numa célula de uma planilha Excel, depois foi lá e deu um Ctrl+V lá numa ferramenta, num ERP, no SAP, no Proteus, se quanto tempo ele gastou no preenchimento de um formulário, de onde veio essas informações, se veio de um PDF, se veio de um documento Word. Todo esse mapa de ações que o usuário faz o Scout gera essas informações com uma tal granularidade que nenhuma outra ferramenta consegue hoje no mercado. E essa granularidade vai ser fundamental para os insights que eu vou ter em relação às atividades que o usuário está fazendo. Aqui eu gostaria de citar um segundo ponto que é bastante importante no Scout. Esse trabalho, esse esforço para colocar o Scout, para começar a identificar, para começar a mapear essas atividades, ele é mínimo. Basta instalação, basta TI liberar a máquina do usuário para a instalação do agente. E basta nós instalarmos um server na nuvem, uma base de dados que vai receber essas informações. Mas antes de falar dessa etapa da base de dados, deixa eu citar uma característica também que é muito importante no Scout. Ele foi construído como premissa sigilo, como premissa segurança da informação. Toda a informação, todo dado que o Scout identifica para ser coletado no momento que o usuário está trabalhando, é
avaliado, identificado se aquele dado tem algum tipo de... se aquele dado é sensível, se ele tem algum tipo de informação que possa ser sigilosa ou alguma informação pessoal do usuário. Se o Scout identificou que aquela informação ela tem algum dado sensível ou sigiloso, o Scout, naquele momento, ele mascara a informação antes dele temporariamente gravar criptografado na máquina do usuário. E esse dado, uma vez que ele está guardado na máquina do usuário, eu já tenho segurança que o dado foi descaracterizado. E, aos poucos, esse dado começa a ser enviado para esse servidor, começa a ser populado nessa base de dados. E essa base de dados Scout, ele segue o mesmo princípio que nós usamos em Big Data. É um data lake que está recebendo essas informações, e essas informações podem vir de centenas ou milhares de usuários, ou seja, eu garanto com o Scout uma escalabilidade fantástica para qualquer tamanho de empresa ou qualquer desafio, e com essas informações que estão chegando, eu começo lá no servidor a colocar em execução, começa a ser movimentado algoritmos de inteligência artificial, especialmente projetados, esses modelos foram especialmente trabalhados para identificar dentro desses dados insights que automaticamente começam a surgir. E o Scout, ele vai te oferecer esses insights de melhoria do processo, não só de automação, mas identificar aonde que os usuários estão gastando o seu tempo dentre as aplicações, e se existe Shadow IT, isso vai ficar claro para a TI poder avaliar as atividades do dia a dia do usuário, se o usuário está fazendo as atividades em conformidade ou não. São quase 20 tipos diferentes de insights que vão fornecer, inclusive, automaticamente KPIs, identificando ali oportunidades de redução de trabalho. E não só informações de melhoria, mas também informações de automação. E esses algoritmos automáticos que o Scout possui de inteligência artificial, a partir desses dados, essa granularidade de informações que estão nessa base de dados, que está sendo populado pela coleta de centenas, milhares de usuários, eu vou conseguir ali identificar aonde que o Scout mostra que existem processos maduros e passíveis de automação. E uma vez que eu consigo identificar esse processo, eu consigo exportar esse processo para uma ferramenta do próprio Scout chamada Studio, que vai receber esse processo. É uma ferramenta de mapeamento de processo. Esse as-is, eu vou conseguir trabalhar ele, criar um to-be, para então poder mandar automaticamente para a minha plataforma de RPA para automação. E aí eu posso citar conectores do Scout com o iPath, conectores com o Scout com Automationware, com Blue Prism, com Microsoft Power Automate e Python. Essa capacidade do Scout de pegar esse mapa do processo que foi isolado, você fez o trabalho ali de adaptação, e eu vou gerar dentro da sua plataforma de RPA até entre 50% a 80% do seu bot pronto. Então, imagine a quantidade de esforço, desde o levantamento, desde as reuniões, as infinitas reuniões ali com o usuário para poder validar aquele processo, garantir que o processo está sendo executado daquela maneira, concorrer ali com a questão dos vieses que a área de negócio ela quer automatizar um determinado processo, você identifica que aquele processo está maduro para automação. Com o Scout, toda essa discussão termina e você ainda gera o RPA diretamente da plataforma de mapeamento do processo. E para ajudar ainda nesse trabalho, o Scout ainda também gera
não só esse mapa de processo em formato BPMN, para você importar numa BPM, numa ferramenta de mapeamento de processo, um Visage, um Visio, assim como também ele gera o documento do processo, o SOP, para poder guiar a área de negócio para fazer o treinamento de um determinado padrão que foi definido do processo para a sua equipe. Então, em resumo, entrando um pouco mais como que essas atividades ocorrem, o Scout ela vai além das ferramentas de Process Mining. Ele é um híbrido Task Mining e Process Mining. E aqui a ideia é que nós consigamos identificar e descobrir como é que as pessoas realmente estão trabalhando. Não como que elas estão dizendo que elas trabalham, mas você identificar exatamente como estão trabalhando. Porém, aqui eu quero frisar também um outro detalhe do Scout, que é importante. O Scout ele não é uma ferramenta que vai apontar o dedo para o usuário, não é uma ferramenta que vai monitorar o usuário. Aqui, a ideia do Scout é que eu vou anonimizar o usuário, eu não vou permitir com que o usuário apareça, eu vou anonimizar os dados, aqui a intenção não é identificar o que está sendo feito, mas é como que está sendo feito. E uma vez que eu substituo isso, eu vou deixar o usuário também tranquilo, que ele não está sendo monitorado. A primeira coisa que nós fazemos quando nós iniciamos um projeto de implantação de Scout é um workshop com a equipe. Nós abrimos a ferramenta, mostramos todas as seguranças que a ferramenta vai oferecer. Aqui é importante frisar que eu tenho que dizer para a ferramenta quais os aplicativos que ela vai coletar dados e quais ela não vai coletar dados. Então, naquele momento que o usuário entrou no WhatsApp privado dele, o Scout para de coletar. Ele não é uma ferramenta automática de coleta. Ela distingue mediante uma parametrização que nós fazemos no início do projeto, o que vai ser coletado e o que não vai ser coletado. Em que momento que eu quero coletar, e o usuário vai estar sabendo no momento que está coletando, e o usuário pode interferir. Olha, me perdão, eu não sei o que aconteceu, simplesmente caiu aqui a minha conexão. Eu vou retomar, então, da onde eu falei, tudo bem? Tranquilo, então, a sala é sua. Obrigado. Eu estava dizendo aqui que o usuário está totalmente anonimizado. Eu defino quais são os aplicativos, quais são as URLs que eu vou permitir ao Scout coletar, o período do dia que o Scout pode coletar, e assim o usuário fica tranquilo e ele vai se enxergar como um colaborador desse programa de transformação digital, desse programa de melhoria contínua que a empresa vai ali está implementando. E o que o Scout, então, faz? Ele está coletando essas informações e, a partir dessa coleta, gerando ali um data lake, gerando um grande big data, e com os dados dessa captura, quanto mais dados capturar, melhor. Isso é importante. Quem conhece um pouco de big data, inteligência artificial, vai reconhecer isso. As informações de insights, as oportunidades, os padrões vão começar a surgir a partir do volume de informações que estão sendo capturadas, e essa base de dados nós chamamos de SODA, Scout Open Data Architecture. A ideia aqui do SODA é que essa base de dados é do cliente. Essa base de dados não é da Growtech, essa base de dados não é da Soroco, essa base de dados é da Growtech. O cliente poderia ali colocar os seus cientistas de dados para identificar dentro desses processos oportunidades, padrões, porém não é necessário a empresa, não é necessário o nosso cliente fazer isso. A própria Soroco já oferece uma plataforma para poder identificar organizar essas informações visualmente no que nós chamamos de Work Graph. O Work Graph são vários níveis, vários dashboards ali, níveis de identificação. O primeiro nós chamamos de Task Discovery, e o Task Discovery já vai permitir à empresa, nas primeiras 48 horas, já descobrir grandes oportunidades ali de redução de trabalho. Nós, em média, nas nossas experiências com os outros clientes,
identificamos ali já, em média, 15% de oportunidades, que a gente chama o mato alto, né? As oportunidades que estão ali escondidas já aparecem simplesmente com esses dados chegando. E é importante aqui frisar que até esse momento o Scout ainda nem sabe nada sobre o processo. Ele não sabe se aquele processo está ocorrendo lá no financeiro para faturamento ou para contas a pagar, se é um processo no RH que está rolando num onboarding de um time, se é um processo em produção. As informações estão chegando, então ali o Scout simplesmente revela padrões, mas não para aí. O que acontece é que nós implementamos um segundo nível no Scout, a descoberta, que é feito a partir de um aprendizado, onde eu vou ensinar o Scout sobre o processo. E esse aprendizado ele é realizado pela equipe, pelos próprios colaboradores da empresa. Aí, nesse momento, a gestão da empresa, ela convida ali alguns usuários-chave, e aqui é importante também que tenha uma quantidade razoável de usuários, e esses usuários eles vão ensinar o Scout de maneira orientada como é que o processo é executado. Aí o usuário ele vai ligar uma espécie de um gravador e ensinar o Scout aonde que ele clica, aonde que ele digita, qual é o aplicativo, o formulário que ele abre, se ele usa o aparelho Excel, que faz parte do processo, ele vai abrir o Excel, ele vai acessar uma URL de um site governamental ou de um site de um parceiro, e aí ele executa o processo e salva isso para o Scout. E uma vez que esse processo é salvo, o Scout, então, ele entende agora com uma outra visão, e aí são outros modelos de inteligência artificial que utilizam desse aprendizado para revisitar essa base de dados, o SODA, e a partir dessa análise começar a gerar novos insights mais profundos, agora relacionado ao processo. Ele vai identificar ali aonde que existem variações no processo, aonde que dentro da minha equipe eu tenho pessoas que fazem o processo de maneira mais rápida, pessoas que demoram mais para fazer o processo, períodos que esse processo, do mês que esse processo ele tem atrasos. Todas as informações, elas estão ali no seu dia a dia, mas você está perdendo porque você não está coletando essas informações e trabalhando ela com o que existe de mais avançado em tecnologia de inteligência artificial. E aí o Scout oferece para vocês o que a gente chama de Work Insights, que é uma outra interface dentro desse portal de descoberta que vai revelar como que o processo está sendo executado. Ele vai mapear, ele vai criar um mapa desse processo no mínimo detalhe, no detalhe do clique, e é por isso que eu consigo, com isso, exportar esses processos que eu tenho identificado com a ajuda do Scout, que existe oportunidade de redução de trabalho. Eu consigo exportar esse processo para a ferramenta do Scout do Estúdio. A partir do Estúdio, eu consigo trabalhar, porque é uma ferramenta de mapeamento do processo, eu consigo trabalhar esse ASIS, criar um to-be, e a partir disso, gerar diretamente do Scout o meu SOP, o meu documento do processo, que eu posso usar para fornecer isso para uma consultoria de processo, eu posso usar ele como um onboard do meu time para treinamento da minha equipe. Eu posso gerar também, a partir desse mapa de processo, ou o ASIS ou o to-be, uma saída em BPMN para uma ferramenta de mapeamento de processo, para uma ferramenta de BPM que eu utilizo na minha empresa, uma ferramenta low-code como OutSystems, permitindo com que eu possa rapidamente criar um workflow para orquestrar esse processo e colocar uma outra camada aí de automação dentro do meu negócio. E por falar em automação, não posso deixar de lembrar a questão do RPA. Com o mapa do processo sendo ali na sua mão, você podendo criar ali um to-be,
você, com um único clique, pode exportar esse processo no formato do IPF, do Automation Anywhere, do Blue Prism, o Microsoft Power Automate, ou mesmo em Python. O Scout, então, ele vai oferecer não apenas um auxílio para você entender como é que a sua ferramenta está trabalhando, mas ele vai ser um ator ativo para a sua transformação digital, auxiliando o seu CSC, auxiliando o seu COI a ser mais eficiente na geração das alternativas aí de transformação para a sua empresa. Bom, o que eu tenho para falar nesse momento é isso, está dando o horário aqui combinado. Eu entendo que existe ainda uma série de informações que eu poderia passar, como cases, mas aí eu convido a todos que estiverem interessados, que acham que é o momento da sua empresa, e eu gostaria que vocês refletissem bem essa questão, porque o mercado hoje precisa orientar as suas decisões de investimento em RPA, investimento em IA de conversação, investimento em melhoria contínua em dados. O mundo hoje está orientado a dados. E aqui, os dados que eu mostro, redução de trabalho, aumento de velocidade para o negócio, melhoria em processos manuais, são cases que a gente tem já reais para nós podermos conversar em uma próxima oportunidade. Obrigado. E deixo a bola com você, Walter. Maravilha, Marcos, maravilha de apresentação. Temos várias perguntas aqui agora, vamos começar com a pergunta do Kleber. Mas antes, gente, só lembrando o seguinte, amanhã vamos ter vários sorteios no final do dia, e a GrowTech disponibilizou para a gente 2 livros, aqui ó, pediram mais livros de RPA, ó, a GrowTech disponibilizou mais 2 livros, Jornada RPA e Automação. Marcos, gratidão, em nome dos participantes aqui, ó, gratidão pela disponibilização para a gente aqui dos sorteios, tá? Vamos lá, a pergunta do Kleber Paduano. A GrowTech faz parcerias para levantamento de processos ou comercializa a solução para outras empresas que implantam solução RPA? Você me ouviu, Marcos? Opa, me perdão, eu dei uma caída aqui. Poderia repetir? Não, ok, vou repetir. O Kleber Paduano. A GrowTech faz parcerias para levantamento de processos ou comercializa a solução para outras empresas que implementam solução RPA? Perfeito, boa pergunta. Uma das possibilidades que nós temos no licenciamento do Scout é a possibilidade de você utilizar o produto de forma temporária como serviço. A implementação mais padrão que nós enxergamos ali são 3 meses de implementação, onde no final desses 3 meses a empresa ali consegue mapear uma área de 20, 25 usuários, com toda a identificação de oportunidades de melhoria de processo, oportunidades para treinamento, os KPIs do quanto você vai conseguir reduzir de trabalho, a gente gera os robôs relativos aos processos que foram encontrados, deixa ali parte dos robôs prontos, então existe essa possibilidade. E tem o licenciamento padrão, o licenciamento anual, que isso aí a gente pode estudar também juntos, aí como trabalhar em parceria. Maravilha, excelente. Então, perguntando sobre a palestra vai ser gravada, no final eu vou falar sobre esses pontos, tá? O Mauro pergunta o seguinte, qual a massa mínima de instância operacionalizadas captadas pelo Scout para que ela possa identificar os padrões dos processos? É interessante essa pergunta porque a resposta é simples. Quanto mais informações forem geradas, quanto mais informações forem coletadas,
vai ser melhor. A empresa vai perceber isso ao longo da experiência, ao longo da utilização. É claro que se nós estivermos visualizando um departamento que tem ali 5 pessoas, vai ser muito rápido implementar, mas vai ser lento você ter uma quantidade de dados suficiente para poder gerar ali insights. Agora, se você tem um departamento de 40, 50 pessoas, aquilo que eu mostrei aqui na apresentação, em 48 horas você já vai ter a identificação de diversas oportunidades. Então, isso é uma questão derivado da tecnologia. O Big Data, né, a inteligência artificial, ela vai aprimorando a sua visão dos dados a partir do volume. Então, até já me perguntaram no passado, aqui na minha empresa eu tenho aqui 40 usuários de departamento, eu posso pegar uma amostragem de 10 usuários? Aí eu falei, mas você vai perder a visão dos outros 30 que eles estão fazendo. Esses 10 não podem não te contar a história completa. Então, essa é a ideia. Quanto mais dados, quanto mais tempo, você vai ter uma interpretação das informações mais aprimorada. Ótimo, excelente. Temos mais uma pergunta aqui do Cleten Freitas. Quão pequena ou grande deve ser a equipe para construir o gráfico de trabalho? Obrigado pela pergunta também. Eu acredito que com o Scout você não vai estar falando mais em equipe para ver o gráfico, ver as informações que estão sendo geradas. Com o Scout você vai se preocupar apenas quem é o gestor que vai ser sensibilizado com aquelas informações e qual é a ação que ele vai realizar. O Scout, ele automatiza toda a questão de levantamento, o Scout automatiza a identificação das oportunidades, não é mais com opinião, eu acho que o processo tal é candidato à automação, não vai mais existir isso. O futuro das empresas tem que ser em dados, você tem que estar baseado em algo que seja uma prova em conteste. E aí é onde o Scout entra. Todo levantamento é feito automático. Quanto mais usuários eu colocar o Scout, melhor para a empresa, mais rápido a empresa vai estar identificando gaps, identificando shadow IT, identificando não conformidade no trabalho, identificando a necessidade de treinamento da sua equipe e, obviamente, também identificando oportunidade de automação com BPM, oportunidade de automação com RPA. E isso com muito pouco esforço, tanto da TI e muito pouco esforço do seu COE, da sua equipe de desenvolvimento. Eles vão ficar concentrados em interpretar os dados que o Scout está gerando. Maravilha, Marcos, excelente. O Simão Pedro, ele está colocando aqui o seguinte: quando tenho entendimento onde devo utilizar uma solução de RPA ou desenvolver uma aplicação sistema? Perfeito. Uma das coisas que seria bastante importante que é um ensinamento que logo no início de quem trabalha com RPA aprende, e espero que as pessoas não aprendem na experiência, eles aprendem com os experientes, que é não automatizem o processo que já está sendo feito errado. Avaliar o processo antes de começar a automação é muito importante. Muitas vezes o as-is não é a melhor maneira de fazer aquele processo. Quando você vai avaliar o processo, o Scout ele vai trazer exatamente como é que o processo está sendo feito, não é como é que ele deveria ser feito, que isso é também um erro. O processo está sendo feito independente do gestor, da opinião dele, o processo no dia a dia, pela sua equipe, está sendo feito de uma forma que muitas vezes ele não enxerga. Avaliar como é que o processo está sendo feito, e o Scout vai mostrar isso, e vai saltar aos olhos,
você vai identificar que muitas vezes aquele Excel não deveria estar ali. Muitas vezes aquele legado, aquela aplicação legada, ela está sendo, ela está represando uma série de atividades, e aí você vai optar por quê? Por automatizar? Não. Você vai sentar com a sua TI e estudar uma maneira de refazer aquele processo. E esse trabalho de refazer o processo pode ser evoluir para um desenvolvimento de uma aplicação. O Scout vai permitir com que você exporte o BPMN para você já ter a camada de workflow e, de repente, usar só a solução de BPM. Ou você, com essa camada de workflow, você utiliza uma ferramenta low-code como OutSystem, importando esse BPMN, construindo as interfaces, construindo a camada de banco de dados, a camada de negócio, e gerando uma aplicação onde você identificou que existem oportunidades. Então, entender o seu processo hoje está sendo o principal desafio das empresas, a principal ideia que vai liberar as empresas para um novo caminho a ser traçado de melhoria contínua. Fantástico, Marcos, fantástico. Várias parabenizações, agradecimentos pela resposta, pela condução da palestra. E lembrando que a todo mundo está aqui assistindo a gente agora, a Growtech disponibilizou para a gente 2 livros, falando de novo, ó. Então, fica o chamado para amanhã, vamos sortear amanhã em nome da Growtech, tá? Marcos, quero deixar aqui esse finalzinho para você poder fazer as suas considerações finais sobre esse tema maravilhoso e despedir do pessoal que está conosco aqui agora, nessa parte da manhã. Perfeito, obrigado. Então, bom, primeiro eu quero agradecer a todos, quero agradecer pela presença, prestigiando esse evento, quero agradecer a IMA por nos apoiar ali nessa tarefa ali de promover a tecnologia, principalmente a questão aí de RPA aqui no território brasileiro. Obrigado, Wagner, pela condução aí do evento, e convidar a todos a assistir uma demonstração nossa do Scout ao vivo. Nós estamos à disposição para um contato futuro, e a gente poder demonstrar como o Scout pode resolver avançar ainda mais o caminho que vocês estão traçando aí na sua jornada de transformação digital. Muito obrigado a todos. Maravilha, Marcos. Gratidão em nome da ABInfo e do Instituto Information Management. Quero mostrar aqui a gratidão por sua participação com a gente aqui, e te convido a estar conosco também amanhã, onde teremos muitos conteúdo ainda excelentes para ser compartilhado. Combinado? Certamente. Obrigado. Maravilha. Um abraço, excelente dia para você. Abraço a todos. Excelente semana. Até logo.